Salve, salve galera! Hoje entrevista mais do que especial aqui na Máquina do Esporte. Eu tenho a honra de receber o secretário especial de esporte, Marcelo Magalhães. Ele é o cara que responde pelo esporte no Brasil hoje. E seria o status hoje que seria do ministro do esporte, é quem está no mais alta graduação ali, comandando o esporte no Brasil. Recentemente, no último dia 5 de novembro, foi encerrado o GEBS, os Jogos Escolares Brasileiros. Depois de 17 anos, a gente teve a realização do GEBS, e eu queria conversar com o nosso secretário sobre o GEBS e também fazer um balanço de como tem sido o trabalho da secretaria e como está a projeção para 2022. Quem trabalha com esporte sabe que é fundamental a gente entender os planos que a gente tem do governo para o esporte. Secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Eric. Estou te devendo de algum tempo. Infelizmente saiu, né? Conseguiu espaço aqui na agenda, uma coisa que é uma loucura que a gente vive aqui em Brasília, mas tirei um tempinho para fazer um papo com você e te atualizar de algumas coisas bem bacanas que a gente pode realizar para o ano de 2022. Secretário, eu queria até começar perguntando isso. Qual é o balanço que a gente faz do GEBS 2021 e o que a gente pode projetar daqui para frente para o esporte brasileiro? Então, Eric, o balanço do GEBS, na nossa visão aqui de secretaria e de ente público aqui, foi a melhor possível, né? A gente poder dar oportunidade para as crianças do Brasil inteiro, dos 27 estados, competirem em regime de igualdade, e a gente teve um balanço muito positivo, que esse ano o feminino foi maior que o masculino. Então, é uma coisa assim que nos gratifica muito e já estamos trabalhando para 2022. Eu fiquei extremamente feliz e emocionado com uma notícia que eu vi aí na máquina do arquidiocesano, o que a volta do GEBS consegue proporcionar para uma cadeia de esporte que é altamente importante para o país, né? Porque se a gente não rega o jardim desde do seu florescer, a gente não consegue ter material humano de reposição para o alto rendimento, né? E a gente teve um alto rendimento nos Jogos Olímpicos, assim, uma coisa fantástica, né? O maior recorde de medalha, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico. E eu acho que essa cadeia ela é fundamental, Eric, para o esporte conseguir um horizonte mais promissor, entendeu? E até, secretário, essa é a pergunta assim, por que a decisão de investir no esporte escolar, né, no desporto escolar, e que foi talvez o maior projeto que a gente viu até agora do governo no desporto escolar, né? Eric, eu acredito muito nessa plataforma porque eu vim dela, né? Eu, se hoje estou sentado nessa cadeira, eu agradeço muito a um senhor chamado Manuel Tubino, né? Que foi o reitor da Universidade Gama Filho lá atrás, que tinha esse olhar voltado mesmo para o esporte educacional, né? Porque muitos deles vão chegar ao alto rendimento, mas muitos não, mas vão se tornar cidadãos. E a gente olhando o quadro de medalhas assim das principais potências esportivas do país, cara, o esporte não começa no clube nem na academia, ele começa na escola, né? Então a gente devolver isso para essa categoria, para esse segmento, eu acho que é o caminho, assim, no que eu acredito, Eric, é o caminho mais promissor para o esporte daqui a mais ou menos 10, 15, 20 anos, se a gente começar realmente a fazer o trabalho de casa e o dever de casa da maneira correta. Várias vezes eu vi o senhor citar, né, e falar que é a inversão da pirâmide do investimento, né? Como é que a gente pode olhar? Você falou agora, 10, 15 anos, né? Como é que é plantar essa semente e esperar daqui para frente? Olha só, eu acredito que nas Olimpíadas de 2028 a gente já vai ter um impacto desse trabalho. A gente vai ter garotos ali, porque eu fiquei muito impressionado com o alto nível do esporte educacional no GEBS esse ano. Assim, uma coisa assim fantástica. Parecia que eu estava vivendo ali os Jogos Olímpicos mesmo de verdade, né? Então, eu acredito, Eric, que se a gente fizer um trabalho em conjunto com o Legislativo, com as mudanças de lei que tem que ser feitas agora, nessa atualização da Lei Pelé, eu acredito que a gente começa a ter um caminho, porque até então os investimentos eles eram variados, assim. Vou botar tanto no alto rendimento,
Não, agora a gente está criando uma cadeia. A gente está trazendo o Jebs, que classifica para o Sul-Americano da categoria, que classifica para o Mundial em 2023. Então, a gente criou uma plataforma que, cara, com certeza ela vai dar resultado. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente, na verdade, a gente não quer tirar o dinheiro do alto rendimento. O alto rendimento a gente já investe. Nos Jogos Olímpicos, a gente investiu aqui 750 milhões, né, para esse ciclo olímpico. A gente quer manter o investimento, mas se a gente não olhar para essa inversão de base de pirâmide, a gente não consegue, a gente vai sempre depender do talento pelo talento. É um Isaquias que estoura lá na Bahia. A gente, com isso, a gente começa a ter um monitoramento e um mapeamento dessas crianças que estão no alto rendimento hoje, fazendo esporte escolar, entendeu? Era exatamente essa a minha dúvida. O Jebs vira, na verdade, uma grande peneira, né? Na verdade, vira a maior peneira nacional hoje, né? Daqui a pouco a gente vai ter fomento dos clubes para olheiros, para tudo isso. E a gente vem trabalhando num projeto de lei, né? Presidente ganhando a eleição ou não ganhando a eleição, a minha vontade é que essa plataforma, como a universitária, elas fiquem com o destino do recurso igual ao Bolsa Atleta, entendeu? Fique com o recurso carimbado para os jogos serem eternos, entendeu? A gente não ter mais esse hiato de 17, de 4 anos mudando o horizonte político do país, entendeu? Esse acho que é a grande dúvida que a gente sempre fica, né? Que a política acaba interferindo na gestão, né? E qual é o planejamento da secretaria para esse próximo ano, último do primeiro mandato? E como vocês estão olhando aí esses próximos meses agora? Hoje a gente teve até uma conversa aqui na secretaria, eu tive uma conversa com o secretário de alto rendimento, com o Bruno, voltei uma conversa essa semana com a Fabiola Molina, que cuida do social aqui, com a Luísa Parente, porque a gente está dependendo agora do fechamento do orçamento dessa LOA, né? Que parece que o prazo final agora é 30 de novembro. Então, antes disso, eu não consigo te dar melhores informações, maiores informações, e faço questão de te dar num segundo momento, quando essa LOA já estiver fechada, que a gente possa fazer a previsibilidade do que a gente vai ter de orçamento. Mas a tendência é que a gente continue potencializando o esporte nos 27 estados. O maior desafio esse ano foi a gente acertar a lei de incentivo. A gente mostrar para o mercado privado que, cara, a lei de incentivo é eficaz, é eficiente, é célere, é rápida. Então, tipo assim, hoje, se você bota um projeto aqui, 30 dias depois ele está aprovado, sabe? A gente agora acabou de zerar a prestação de contas da história da lei de incentivo. Então, a gente quer se aproximar muito do mercado privado, porque a gente acha que ele tem que ser protagonista nisso, entendeu? De desmistificar essa falácia que há no mercado. Se você investir na lei de incentivo, você vai ser mais fiscalizado. Não, isso não existe. Isso é uma grande utopia que as pessoas criam e afasta o empresariado do setor esportivo, entendeu? E até, secretário, você tem um passado todo formado na iniciativa privada do esporte. Que aprendizado que você trouxe de lá e qual foi a realidade ao entrar no setor público? Como é que é esse choque? Eric, foi um choque assim, foi uma coisa... Porque no mercado privado a gente consegue ser sério, consegue ter respostas no tempo imediato. E aqui no mercado, no governo, né, na plataforma governamental, a burocracia é uma inimiga do país, entendeu? E a gente vive a burocracia o dia a dia. Então, cara, foi um desafio assim, um dos maiores que eu já tive na minha vida. Eu acho que é melhor estar aí do teu lado aí, igual os grandes amigos que eu tenho no mercado privado, trabalhando de bermuda, trabalhando de camiseta. Aqui o negócio é mais pesado. Mas, cara, a gente está conseguindo fazer um trabalho bacana, sabe? Eu acho que em 1 ano e meio a gente conseguiu dar algumas respostas para o setor que já não tinha essas respostas ao longo dos anos. Então a gente vem se preparando aqui, Eric, cara, para fazer aquele arroz com feijão bem feito. Não adianta inventar. É só você seguir a roda da maneira que tem que seguir, entendeu? Mas, cara, eu estou gostando muito do desafio. Está sendo muito bacana. O presidente Jair Bolsonaro ele já entendeu
que o esporte é uma pauta rica, é uma pauta que só traz coisas positivas, e ele está bem animado. Ele está bem animado. Eu acho que futuramente a gente tem grandes chances aí do esporte ser total referência nesse país. E aí eu ia te fazer essa pergunta: como é que você está enxergando o futuro do esporte dentro do governo, dentro da esfera pública, e qual é a prioridade, vamos dizer assim, que hoje tem dentro da pasta? Cara, hoje a prioridade dentro da pasta é fortalecer o esporte educacional, Eric. Eu não vou abrir mão disso, entendeu? Eu tenho um sonho aqui, eu brinco com todo mundo, eu tenho um sonho de 2024, 2025, a gente ter o primeiro draft nacional aqui, que a gente possa fazer um draft nos moldes americanos. É um sonho, mas se a gente não sonhar, a gente não consegue projetar. Mas eu tenho esse sonho desses garotos chegarem mais bem preparados aos clubes, da gente ter as ligas muito mais bem estruturadas e do governo realmente não ser um pagador de contas, ele ser um facilitador para o esporte brasileiro, entendeu? Eu tenho essa visão das pessoas serem cada vez menos dependentes do governo e que o governo faça o seu papel que tenha que ser feito, mas que ele seja um facilitador entre os entes esportivos. Mas, para isso, a gente precisa, cara, de um apoio muito maciço do Legislativo para a mudança dessas leis, atualização da Lei Pelé, que está desde 98 e não aguenta mais de penduricalho. Então, eu acho que a gente tem esse dever aí, a gente tem essa chance. E eu acredito muito na inversão da base da pirâmide, como eu sempre falo, cara. O esporte educacional, o que eu vivi no GEBS esses 5 dias, essa uma semana de GEBS lá, eu nunca vivi trabalhando no mercado esportivo o tanto de emoção que a gente viu lá, de mudar vidas, de dar oportunidade. Porque realmente a gente redemocratizou o esporte, Eric. A gente pagou passagem para os 27 estados, a gente pagou hotel para os 27 estádios, a gente pagou alimentação para os 27 estádios, cara. Então a gente tinha ali, cara, numa estrutura dentro do Parque Olímpico, essas crianças disputando as competições, onde foi o grande cenário, o grande palco dos Jogos Olímpicos. Cara, a gente teve ali um Pan-Americano. A gente teve um Pan-Americano, porque a quantidade de atletas chega-se muito próximo, beira muito próximo a ter um Pan-Americano. Então, cara, o que eu vi de histórias ali, o que eu ouvi de crianças que não tinham oportunidade assim na vida, pô, teve uma criança que chegou perto de mim e falou, cara, para mim tá 100%, mil maravilhas, eu nunca andei de escada rolante. Então você vê um impacto de transformação assim em minutos, real, assim, cara, na veia, sabe? Uhum. E da gente não ter a política pela política. Eu acho que foi muito bacana esse 1 ano e meio eu estar aqui, Eric. Foi o apoio que eu tive do presidente da República, foi o apoio que eu tive de todos os ministros que passaram pela pasta. Não posso deixar de ressaltar, o João Roma me dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar, o presidente me dá uma tranquilidade muito grande para trabalhar. Então, eu acho que isso, cara, unificou e o esporte passou a ter voz, ter uma voz no país que não tinha. Você vê a quantidade de embaixadores que a gente tinha no GEBS, né? E todos enganjados, todos acreditando no potencial da plataforma. Então, eu acho que isso, para mim, se tivesse que amanhã voltar para o mercado privado, eu já estaria feliz de ter dado o pontapé inicial para que essa plataforma seja contínua, né? Então, eu escuto muito o que o Luiz Lima fala. O Luiz Lima fala uma frase que é muito categórica, assim. Se o Ministério da Educação respirar 2 minutos de esporte, a gente muda a realidade do esporte nesse país. E às vezes é isso, né? A gente olha e fala assim, poxa, fica sempre dependendo muito dessas iniciativas. E a iniciativa privada me parece também olhar com carinho, porque abraçou bastante o GEBS também, né? Não, abraçou, cara, e para o ano que vem a gente já tem algumas promessas de algumas empresas que deixaram de entrar esse ano e que vão estar com a gente ano que vem. Eu falo muito grande da dificuldade, de se gastar o dinheiro público, né? As pessoas têm uma visão que quando o governo investe um dinheiro num determinado evento, num determinado campeonato ou faz um convênio, que as regras para se gastar aquele dinheiro é de qualquer forma, e não é, cara. A verba sai daqui toda carimbada, em linhas. Você que está aí do outro lado conhece o mercado, tanto privado como governamental, sabe disso. Então, a gente às vezes escuta algumas besteiras de alguns veículos de comunicação que têm informação e estão indo por um lado que não tem que ir. Eu acho que chegou o momento de parar com isso. A gente tem que unir forças. O país é um só. Então, eu acho que, se o esporte
crescer no país, ganha todo mundo, ganha o setor privado, ganha a imprensa, ganha todo mundo. E eu estou aqui para receber todo mundo, eu não tenho essa rixa, esse coração pesado. Então, a gente aqui tá para servir, entendeu? Como é que o senhor planeja, secretário, o ano que vem? Qual é o teu grande sonho de ver ali implementado para 2022? O meu grande sonho em 2022 é que essa cadeia do GEBS ela comece a funcionar. A gente fomenta os estados fomentem os municípios e a gente consiga criar uma grande cadeia educacional esportiva no país, entendeu? Porque, como eu te falo, Eric, nos Estados Unidos você sabe como é que funciona. O garoto com 13 anos já tem um manager. É utopia a gente querer isso para o Brasil para os próximos 5, 6 anos. Mas se a gente não der o pontapé, se a gente não iniciar isso, cara, a gente vai ficar sempre enxugando gelo. Então, eu acredito muito nessa plataforma, porque a gente já consegue obrigar os estados a pegar essa verba que sai da Lei Pelé, que eles recebem para cuidar do educacional, e fazer com que eles gastem no educacional. Então, eles começam a ter um princípio, entendeu? Eles começam a ter um horizonte. Então, o governo federal fomenta os estados fomentam os municípios, a iniciativa privada vem junto. Cara, eu não tenho a menor dúvida do impacto disso em muito pouco tempo, Eric, porque a gente viu na pele o que aconteceu lá. A gente viu as chegadas. Se você entrar no Instagram do GEBS hoje e começar a pesquisar as chegadas dessas crianças nos estados, eles estavam chegando como heróis. Amanhã, o menino que tem 12 anos quer ser igual ao menino que esse ano participou lá. Então, você começa a gerar uma motivação muito grande, cara, dentro da cadeia, entendeu? Você começa a fomentar. A gente já tem um plano aqui, esse ano, o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, já tem uma linha para criança que participa de competições esportivas, para criança que demonstra que tem uma efetividade no seu calendário, já recebe mais um recurso via o Auxílio Brasil. Então, a gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito, entendeu? Não tem outro caminho. Eu acho que o alto rendimento, a gente não pode tirar nada dele, a gente tem que manter o que a gente já conseguiu de investimento para ele e planejar melhor. Tá? Ter leis com que a gente hoje, Érico, eu não posso firmar um convênio com o Comitê Olímpico Brasileiro. Ressaltar o trabalho do Paulo Vanderlei lá, que foi brilhante. O trabalho dele, do Bichara, do Laporta, do Rogério. Eles fizeram um trabalho, eu acompanhei de perto a estrutura que o Comitê Olímpico Brasileiro montou para os atletas no Japão. É uma coisa assim, surreal, assim, que você, há mais aproximadamente 8 anos, 6 anos atrás, você não via, entendeu? Então, do atleta chegar lá, se preparar, pensar só na sua competição, cara, com multidisciplinar, com toda a estrutura. Então, cara, eu parabenizo muito o Paulo Vanderlei pelo trabalho que ele realizou para esse ciclo olímpico. E eu acho que esse ciclo olímpico de Paris vai ser melhor. Sim, e até, secretário, você citou uma coisa importante, que é a questão do incentivo. E a gente tem um outro lado, que é a infraestrutura esportiva. Sim. Como é que isso está sendo trabalhado pelo governo? Cara, porque é uma necessidade bacana, que às vezes... Bacana essa tua pergunta. Cara, desde quando eu cheguei aqui, a parte política ela tem uma visão de tudo tem que ser obra, entendeu? Esse ano, quando eu cheguei aqui, a gente fez um mapeamento juntamente com o Bruno e com o André, da gente potencializar o que já está pronto, tá? Da gente não investir mais em obras. Por exemplo, tem o SESI lá de Blumenau. O Bruno foi lá, fez algumas reuniões para saber como é que está como se encontram aquelas instalações, para que a gente seja complementar, entendeu? Junto ao município, junto ao governo do estado. Porque não adianta só o governo federal fazer o seu trabalho. O estado e o município têm que caminharem juntos também, entendeu? Eu acho que a gente só vai conseguir ter uma política efetiva se for dessa maneira. Então, eu falei, cara, vamos recuar e vamos potencializar o que a gente já tem pronto. Por exemplo, segundo os dados da SNEAR aqui, a gente tem 73 ou 67 pistas de atletismo, 9 só estão funcionando. Então, como é que se faz política nesse país com 9 pistas de atletismo funcionando? Eu conversando muito com o Vlamir, presidente da confederação, cara, é inadmissível a gente não tirar um velocista de uma favela. Você consegue compreender como é que a gente não tira um velocista de uma favela? Então, tipo assim, a gente dá um passo para trás para dar 3 para frente, entendeu? Fazer o trabalho de casa da maneira que tem que ser feito. Então, eu priorizei esse ano que vai entrar
a gente diminuir o efetivo de obras, entendeu? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei e peguei 4.800 obras em aberto. Hoje a gente tem 1.200 para 2022 para entregar. A meta a gente nunca consegue zerar, porque está sempre entrando um passivo novo de obra, mas a minha meta aqui é deixar o mínimo de obras encaminhadas para 2022 e a gente pegar esse recurso e investir no que está pronto, entendeu? Firmando convênios com os estados, com os municípios, com as universidades. Eu acho que esse é o caminho, Eric. Maravilha, secretário. Bom, vamos esperar para ver. É esse trabalho duro, né? De tentar inverter o foco e o fôlego do investimento, né? É isso. Cara, na verdade, a gente acertou esse ano aqui, Eric, porque não é o quanto você tem de dinheiro. É você ser mais assertivo na empregabilidade dele. Então, você vê que a gente, com um Bolsa Atleta, com menos dinheiro, a gente conseguiu bater o recorde de contemplados do programa. Então, não é o quanto você tem, não é o quanto você tem de dinheiro, é o quanto você acerta na empregabilidade dele. É como a gente começou a olhar aqui. A gente tem muito pouco orçamento. Se a gente não acertar, eu falo muito para os secretários aqui, a gente tem uma bandeira. Se a gente for trocar essa bandeira, a gente não consegue acertar. Então, a gente tem que ser preciso aonde a gente está botando dinheiro. Hoje eu tenho um painel aqui, Eric, que quando você estiver em Brasília, eu faço questão que você venha aqui. A gente consegue ver os 27 estados, aonde está entrando no orçamento, de que maneira está entrando, sabe? A lei de incentivo, a mesma coisa. Começou a fiscalizar mais, começou a ser mais efetiva, começou a se aproximar mais do mercado privado. Então, cara, esse ano eu bato palmo para toda a equipe da secretaria, porque sozinho você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu bato palma para toda a equipe, porque, cara, todo mundo foi muito dedicado. A gente teve alguns percalços no meio do caminho do ano passado, de ter perdido terceirizados e conseguir não diminuir a efetividade da entrega. Foi uma experiência muito bacana. E eu hoje, estando aqui na cadeira, eu vejo isso de maneira mais clara da dificuldade que as pessoas... Se você conseguir com que a gente facilite o processo, cara, o esporte vai crescer e outras áreas no governo também vão crescer. Hoje precisa se facilitar o acesso, entendeu? Maravilha, secretário. Acho que era isso. Queria agradecer demais pelo papo e parabéns aí pelo trabalho feito. Ô, Eric, obrigado. Uma satisfação muito grande estar falando com você aqui. Você é um cara que eu admiro pra caramba, respeito, sabe? É muito bom a gente conversar com quem vive o esporte, entende o esporte da maneira que ele é, né? Assim, a gente já teve algumas jornadas juntos aí, já participamos de alguns Jogos Olímpicos aí próximos, aí, 16, 12. E não esqueça daquele café que você pagou lá em Westfield para mim, lá em Londres. Foi ali, né, o secretário, o senhor, como um empresário cuidando de atletas ali naquele meio. Para tu ver, né? Era um babá de atletas, faz isso certo, faz aquilo, não fala isso, fala assim, aonde eu vim parar? É isso aí. A competência sempre acompanha quem pode. Obrigado, Eric. Obrigado, prazerzão querido. falar com você, com os telespectadores aí da máquina, com o público da máquina, que é um veículo que eu sempre admirei, assim. Qualquer furo privado, vai na máquina, a máquina vai te dar em primeira mão. E você sempre fez isso com excelência aí, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E vida longa, máquina.